eu sou a Tamires e bem-vindo ao meu canal Aqui Lemos com Calma. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns calhamaços que eu já li e eu sobrevivi. Então, calhamaço, gente, eu considero a partir de 700 páginas ou mais. Geralmente eu tenho bastante livros aqui, ainda mais quando se trata de fantasias, que chegam em torno de 600 a 500 páginas, mas são livros que, como eles são grandes, não necessariamente eu considero eles como calhamaços. E se eu fosse escolher livros até 500 ou 600 páginas, essa lista ficaria enorme e logo todo livro seria calhamaço. Então, seguindo a lógica de todo livro acima de 700 páginas serem calhamaços, eu ainda tenho bastante livros nessa lista. Então eu pensei nessa lista em montar calhamaços mesmo, a partir de 700 páginas, aqueles livros que me deram um certo trabalho para fazer a leitura, alguns por sua complexidade de texto, outros simplesmente pela quantidade de páginas mesmo. Teve livros aqui que o texto em si não era tão complicado assim, mas por ter tantas páginas, houve um cansaço da minha parte e foi um pouco difícil de terminar, mas nós terminamos com êxito, então vamos para ali. Vamos começar com o primeiro livro que foi muito dificultoso ler, que foi It, A Coisa do Stephen King. Esse livro foi bem cansativo de fazer a leitura, tanto porque eu ainda estava iniciante no mundo da leitura, principalmente iniciante no mundo do King. Eu lembro que eu peguei na biblioteca e eu fiquei com esse livro por mais de um mês. E aí eu atrasei muito, né, a data de entrega na biblioteca, levei uma multa, mas eu não queria entregar o livro sem terminar de ler, o que foi muita irresponsabilidade da minha parte, né, que eu deveria ter ido na biblioteca e estendido esse prazo, mas a gente é jovem, né, faz umas burradas na vida. Bom, para quem não conhece a história do livro do It, a Coisa, aqui nós temos, né, 7 crianças que se conheceram durante um verão em 1958 e elas juntaram forças e conseguiram combater uma coisa. Só que passaram-se mais de 30 anos e a maioria dessas crianças saíram da cidade de Derry, que é onde passa toda a história, e elas vivem suas respectivas vidas lá como adultas. De repente, elas recebem um telefonema que elas devem retornar a Derry, porque a coisa retornou também. E é impressionante que quando elas recebem esse telefonema, cada um vai reagir de uma forma diferente, mas nenhum deles reage de uma forma muito feliz. Esse livro foi muito difícil para fazer a primeira leitura dele, porque era a primeira vez que eu estava lendo uma história do King tão longa. Outros livros do King que eu já tinha lido eram livros bem menores, como A Maldição do Cigano, Carrie a Estranha. Então eram livros bem mais condensados. E aqui nós temos um núcleo muito grande de personagens, mas eu estava muito interessada por causa da questão sobrenatural. Eu gosto muito de livros que tem questão sobrenatural, por isso que eu sou muito fã do King, porque ele sempre coloca uma coisinha ali ou outra sobrenatural nos livros dele. Foi um livro bem complicado de ler, mas pela minha imaturidade como leitora. Eu já reli esse livro 2 vezes e gostei nas 2 vezes. E eu lembro que teve uma época que eu tive que reler esse livro, porque tem uma cena aqui que ela é bem polêmica sobre o final do livro, que envolve as crianças, em uma cena extremamente polêmica que todo mundo repudia, com toda razão, e todo mundo fica se questionando por que o Stephen King colocou essa cena no livro, que foi totalmente desnecessária. Havia vários outros modos que ele poderia ter discorrido, sem ter recorrido àquela questão que acontece aqui com as crianças. E eu lembro que a primeira vez que eu li, eu não me lembro de ter ficado impactada com essa cena. Depois, eu ouvia muita gente falando na internet sobre essa cena e gente, eu não lembro disso. Lá fui eu lá reler o livro para poder ler essa cena, e quando eu li essa cena, eu falei, gente, como é que eu esqueci de uma atrocidade dessa? Como eu esqueci? Mas tirando essa cena, eu gosto bastante dessa história porque a coisa é uma das minhas criaturas favoritas no universo do terror. Esse livro tem 1102 páginas nessa edição. Um outro livro que eu li também do Stephen King é o Sob a Redoma. Eu lembro que eu peguei ele para ler a primeira vez lá em meados de 2016. Eu estava fazendo um curso técnico, trabalhando ao mesmo tempo. E esse livro ele me venceu, também tinha pegado ele emprestado através da biblioteca e eu fui me cansando, vendo que eu não ia conseguir ler até o prazo de entrega. Aqui nós temos uma história bem interessante, que temos uma cidadezinha pequena que cai, de repente, uma redoma de vidro sobre essa cidade, daí a gente não sabe de onde veio essa redoma,
dentro da cidade, né, os seus habitantes ficam ali encurralados. Tinha de pessoas que não eram da cidade, né, respectivamente, elas estavam passando quando é, ocorreu o sitiamento da cidade pela redoma de vidro. E aí a gente vai ter uma trama aqui bem política. A questão tem uma questão muito de poder, de religiosidade. O King trabalha bastante essa questão de religião e seu fanatismo. A gente também tem a questão do exército e também as teorias que os americanos gostam muito de fazer sobre conspirações. E vamos ter também outras vertentes referentes a extraterrestres. Eu gostei muito desse livro, porque aqui a gente tem dois vilões, que no caso é o Júnior e o Big Jim. O Big Jim, gente, é um dos melhores vilões já escrito. Ele é extremamente insuportável. Não tem como você ler esse livro e não ficar irritado com esse cara. E isso é magnífico. A gente também tem um protagonista, né? Um dos protagonistas, que é o Barbie, né? E o Barbie, ele é bem, acho que é Dale Barbara o nome dele, se eu não me engano, carismático. Coisa pra falar, ele é bem carismático. Tem vários núcleos de personagens aqui e todos eles vão estar amarrados mais no enredo principal. Isso o King ele faz muito bem. A parte mais legal desse livro que ele te prende desde o início é quando cai a redoma. Quando cai a redoma e você vai vendo todas as consequências da queda dessa redoma e futuramente, né, os problemas que a cidade vai enfrentar referente a essa redoma é muito interessante. É um livro espetacular. Claro que o final dele não é tão bom, né? O final dele é bem, como eu posso dizer, broxante. Mas o King tem isso. Ele tem um hábito de muitas vezes ele escrever e ele te preparar, principalmente os livros grandes dele. Ele te prepara para muita coisa e quando chega lá no final ele não te entrega tanta coisa assim. Ele vem com um final mais, eu não tenho outra palavra não ser broxante, na minha opinião. Até achei interessante o final aqui desse livro, mas eu esperava algo muito mais interessante. Infelizmente, fiquei decepcionada com o final, mas não deixou de ser um dos meus livros favoritos do Stephen King. Ó, gente, meu braço tá até doendo de tanto segurar esses calhamaços, então, por gentileza, curte esse vídeo, compartilha com o amiguinho, deixa um comentário sobre os calhamaços que você já leu, se foi algum dessa lista, ou se não, né, quais foram os seus calhamaços aí que você enfrentou e você venceu. Ó, essa edição tem 952 páginas e também é da Suma. Ó, o próximo livro que eu enfrentei e sobrevivi foi O Conde de Monte Cristo. Esse eu já falei algumas vezes aqui no canal, então não vou me estender muito. Aqui a gente vai contar a história do Dantes. E o Dantes, ele, coitadinho, é um jovem marujo que provavelmente vai ascender aí a capitão do seu navio, porém, quando seu capitão morre, ele deixa uma carta com ele e ele pede que ele entregue essa carta a esse destinatário. O contador do navio, que é o Darglans, que é um safado, ele vai lá e resolve fazer um plano para que ele ascenda como capitão desse navio. O que ele resolve fazer? Ele resolve fazer um planinho, envolve o primo da respectiva noiva do Dantes, e junto com esse salafrário, os dois contam uma mentira e o Dantes acaba sendo preso como um dos partidários do Bonaparte. E naquela época não era bem isso, que estava, né, no período que o Bonaparte estava exilado na ilha de Elba. O interessante dessa história é você ver toda a transição de um rapaz ingênuo a se tornar um homem com sede de vingança. Esse livro foi muito difícil ler, porque ele tem 1.301 páginas e é muito cansativo, porque chega um momento que você já entendi, e aí, vamos agilizar esse processo? Mas o Alexandre Dumas, nessa época, escrevia em folhetins e ele ganhava dinheiro por escrita, né? Então, quanto mais ele escrevia, mais ele ganhava dinheiro. Ele precisava pagar suas festas, né? Então, ele escrevia muito. Chega um momento também que você tá bem cansada, principalmente ali no finalzinho da história, em que ele já concluiu algumas das vinganças, e você quer que a história se conclua de vez. E ainda assim, nós temos mais umas 300 páginas aí de leitura. Foi um livro bem desafiador. Teve um momento em que eu pensei até em desistir, porque ele não estava me intrigando tanto, mas eu persisti, porque vale a pena o final, e esse livro foi um dos que valeu a pena. No final eu até gostei bastante da história, ali chegou mais ou menos na página 700 e pouco, foi um momento que eu dei uma bambeada, que eu falei, gente, não estou me interessando mais pela história, porque
vai acontecendo tantas coisas que poderiam ter sido enxugadas ali na edição, mas você tem que lembrar que é um livro que foi escrito em folhetim, então vai ter uma enrolaçãozinha assim, mas vale a pena. Eu gostei de todas as vinganças do Dantes, eu achei que ele cresceu bastante como personagem, cheguei até a confundir ele com um pouquinho com o Conde Drácula, porque ele ficou com um humor bem parecido com o do Conde Drácula, ele ficou bem amargurado, né, você percebe isso. Então, ele raramente sorria, e quando ele sorria, o sorriso não chegava aos olhos. Mas valeu a pena essa leitura. Aí, mais um calhamaço gigante, que foi Os Miseráveis, do Victor Hugo. Também foi um livro que eu já falei bastante aqui no canal, então não vou me estender. Aqui nós vamos contar a história do Jean Valjean, que é um ex-prisioneiro das galés, que depois de 17 anos cumprindo a sua pena, ele é liberto. A sociedade ainda o vê como uma escória. E é muito difícil para ele retornar à vida que ele tinha antes, né, de ter sido preso. Ele só tinha roubado um pão, mas ainda assim é uma coisa que não se pode fazer roubar, né, gente? E aí ele foi preso. Essa história ela me prendeu de outras formas, que foi pensar mais nessa questão da sociedade, de quantas pessoas são miseráveis, de quantas pessoas elas só pensam nelas mesmas, quanto nós somos preconceituosos. Se a gente segue toda a justiça, a pessoa ela é condenada aos seus 25 anos, vamos supor, de prisão. Ela não cumpriu os seus anos e ela sai, ela não deveria ser restituída como cidadão? Mas não é assim que funciona até os tempos de hoje. Esse livro tem 1.509 páginas, respectivamente. A maior dificuldade que eu tive na leitura desse livro foi as digressões do Victor Hugo. Então, tinha momentos que a história estava muito interessante, que eu queria muito saber o que ia acontecer com os personagens principais, e o Victor Hugo parava para me contar como funcionava um convento. Eu acho que a pior digressão que teve aqui foi essa questão do convento. A de Altelú, eu não gostei de primeiro momento, eu li esse livro 2 vezes, tá? Eu li a primeira vez até a página 500 e pouco, mais ou menos, que foi ali que eu parei, e depois eu fui ler de novo, e aí eu finalizei o livro. A maior dificuldade de leitura que eu acredito nesse livro é essa questão das digressões, mas não é só na digressão de Waterloo, ali do convento, dos canos de Paris, que o pessoal gosta de contar. Para mim também houve muito desinteresse nas questões que ele mostra alguns personagens, como a Batalha da Barricada. Eu não gostei tanto dessa parte, apesar de ter sua importância histórica, confesso que eu achei bastante chato. Eu não gostei de nenhum dos amigos do Marius, não torcia por nenhum deles. Eu gostava muito do Marius, mas eu achava o Marius muito depressivo. E o amor entre ele e a Cosette, eu achei muito fantasioso até metade, até uma certa parte do livro. Aí lá mais pra frente foi que eu falei assim, tá bom, vou comprar esse amor aí. Mas demorou bastante. Eu gosto bastante das reflexões filosóficas do Victor Hugo. Eu acho que enriquece demais o texto. Então, por isso que essa leitura, ela chegou a tocar o meu coração de uma forma diferente. Chegou ali um momento, principalmente no final do livro, em que nós temos o desfecho do Jean Valjean, que eu chorei horrores. Então, vale sim a leitura. São 1.500 aí em 9 páginas, mas 1.509 páginas delicinho. Aqui temos também Ana Karenina, do Tolstói. Então, a Ana, ela é casada e ela tem um filho ali de mais ou menos uns 8 anos de idade. Esse casamento dela até então é um casamento bem quisto pela sociedade, foi um bom casamento, mas ele tá morno. E aí teve um momento que ela foi ali visitar. Ela foi visitar o seu irmão e ela conhece no trem o Vronsky, que é um jovem cheio de energia, lindo, maravilhoso, e os dois ali trocam algumas palavras, mas que ficam já um interessado no outro. E aí que começa a trama, né? O grande problema. De imediato, a Ana Karenina se faz de sonsa, né? E não corresponde às investidas do Vronsky, mas depois ela acaba aceitando essas investidas e os dois começam, né? Um romance aí extraconjugal. Então, além da própria história da Ana Karenina, a gente também tem um paralelo com o Livien, acho que é Livien, fala, não sei. A história dele também é bem interessante, que ele é um morador do campo, que ele se interessa por uma moça da cidade, e essa moça também estava sendo cortejada pelo Vronsky, e ele se sente, né, desestimulado, porque ele acha que ele não é tão assim, equiparável ao Vronsky,
mas ao mesmo tempo essa moça também estava apaixonada pelo Vronsky, mas depois o que acontece entre o Vronsky e a Ana Karenina cai por terra, né, esse amor dela, e aí o Livian tem uma chance de cortejá-la. É gostoso você seguir também a história do Livian lá no campo, bem mais longe, né, da sociedade russa, dos teatros, festas, encontros. Ele tem uma vida bem mais cruza, e você vai seguindo também como é que funciona a questão agrária da Rússia. É um livro muito bem escrito. Esse livro tem respectivamente 835 páginas. Essa é uma edição da Companhia das Letras. Esse livro eu não tive muita dificuldade na leitura, foi bem tranquilo. Como eu disse, o Tolstói ele não é um autor complicado, ele é até um autor bem simples, ele é muito mais simples do que você imagina. Ele tem as questões filosóficas que você vai pegando no texto dele, mas não é nada muito assim, floreado, que você tem que pensar muito, que você tem que pesquisar. Não, é entremeado entre todas as relações familiares. A maior dificuldade em si é o tamanho do livro mesmo. O livro tem muitas páginas e se você é um leitor iniciante, talvez você caia por terra. Não é bom começar com esse livro aqui. Então vale aqui a dica. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses são alguns calhamaços que eu li e sobrevivi. Se vocês gostaram desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo com um amiguinho, deixe nos comentários se vocês querem a parte 2, porque esses só foram alguns dos calhamaços que eu já li e sobrevivi. Existem mais. Então é isso, tchau, tchau. Vejo vocês no próximo vídeo.